Essa região entre a Flórida e as Bahamas é um local famoso para o estudo de várias formas de vida marinha. No entanto, há um fenômeno misterioso que acontece aqui todos os anos, cujas razões os cientistas ainda desconhecem. Às vezes, é possível ver essas nuvens brancas aparecendo na superfície da água. Em termos técnicos, essa ocorrência é chamada de evento de branqueamento. Com as informações de que dispõem até o momento, os cientistas acreditam que as manchas brancas podem conter partículas ricas em carbono. As Ilhas Bahamas estão de fato sobre uma grande plataforma de carbono, que fica escondida sob a água. Outra teoria sugerida para essas nuvens incomuns é que talvez elas sejam causadas por florescimentos de minúsculas plantas na água. Os cientistas até tentaram usar fotos tiradas de cima pela NASA para, pelo menos, tentar entender o movimento desses vapores de água. Eles descobriram que o tamanho das manchas brancas parece mudar com as estações do ano, sendo que as maiores ocorrem de março a maio e de outubro a dezembro. O tamanho médio de uma mancha branca é de cerca de 2,3 km². Em um dia claro, as imagens de satélite mostram cerca de 24 manchas. Outros estudos mostram que esses eventos ocorrem com mais frequência em locais com quantidades consideráveis de sedimentos no fundo do oceano. Também é possível que algumas condições do oceano façam com que a terra e minerais flutuem na água. No entanto, de 2011 a 2015, as manchas no oceano subitamente se tornaram quase 4 vezes maiores. Mas em 2019, elas voltaram a se reduzir. Isso fez com que os cientistas acreditassem que poderia haver um tipo de ciclo de 10 anos acontecendo aqui, mas eles não têm certeza de qual é a causa. Eles também notaram uma conexão entre o pH, a salinidade, os ventos e as correntes do oceano. Mas por enquanto os dados não fazem muito sentido. Você já se questionou sobre a parte mais profunda do oceano? Ela é conhecida como Fossa das Marianas e acredita-se que tenha cerca de 11 km de profundidade, o que a torna 5 vezes mais profunda que o Grand Canyon. A fossa foi estudada pela primeira vez em 1875 com a ajuda de uma corda pesada. Em 2012, um diretor de cinema canadense chegou ao fundo usando a embarcação submersível Deep Sea Challenger. A Fossa das Marianas é o lar de algumas das criaturas mais bizarras do planeta, como o polvo-dumbo, o pepino do mar e o tubarão-duende. O nome da fossa vem das Ilhas Marianas, que ficam ali pertinho, e foram batizadas em homenagem à rainha espanhola Mariana da Áustria. Pode ser a parte mais profunda do oceano atualmente, mas ainda há muito que não sabemos sobre as profundezas das águas do nosso planeta. Um desses fenômenos intrigantes é o chamado Phantom Bottoms. Na década de 1940, quando o sonar se tornou equipamento padrão, navios e submarinos começaram a detectar sinais inesperados de áreas onde tecnicamente não deveria haver movimento. Descobriu-se que esses sinais vinham de uma camada composta por águas-vivas, camarões e outras criaturas do fundo do mar. Elas sobem à superfície à noite para se alimentar. É interessante notar que essas criaturas se movem de maneira calculada, agrupando-se por espécie. Ainda é um mistério para os cientistas como elas conseguem fazer isso e por quê. Antigamente acreditava-se que os animais só se agrupavam dessa forma para evitar predadores, mas as razões por trás da formação desses fundos marinhos falsos permanecem desconhecidas. Recentemente, a comunidade científica reconheceu a existência de um quinto oceano, chamado de Oceano Antártico. Ele é delimitado por 3 dos 4 oceanos originais e circunda a Antártica e o Hemisfério Sul, com suas fronteiras tocando a Austrália, o sul da África e a América do Sul. É um oceano único que atrai a atenção e desperta a curiosidade com seus segredos e as criaturas que ele pode conter. Boatos de uma criatura monstruosa nessas águas circulam há algum tempo, e pesquisas recentes forneceram evidências em vídeo de peixes estranhos, parecidos com bolhas. A criatura foi identificada como um pepino do mar, com o apelido de um monstro da galinha sem cabeça. Embora essa espécie seja conhecida desde o final do século XIX, há muito pouca informação sobre ela, incluindo sua contagem, comportamento e hábitos reprodutivos. Há também áreas no mundo onde o oceano literalmente brilha. Não é por causa da água em si, mas em decorrência de várias criaturas que têm a capacidade de emitir luz, o que chamamos de bioluminescência. Isso é bastante comum entre criaturas aquáticas, sendo que 3/4 de toda a vida subaquática tem essa capacidade. A bioluminescência pode ser encontrada em qualquer lugar, desde a superfície até as profundezas do mar, mesmo a uma profundidade de 4 km. Essas criaturas usam a luz para várias finalidades, como por exemplo para se comunicar com sua própria espécie, atrair presas ou afugentar predadores.
A ciência por trás da bioluminescência envolve o uso de 3 substâncias químicas: luciferina, luciferase e oxigênio. Esse processo foi descoberto pela primeira vez por um biólogo francês chamado Raphaël Dumas em 1887. Se você quiser saber a diferença entre a bioluminescência real e a luz criada artificialmente, procure por brilhos neon azuis, verdes ou vermelhos espalhados em uma grande área no oceano. Isso pode criar um efeito cativante e mágico, muito parecido com purpurina ou as estrelas no céu, e geralmente ocorre por causa de lulas, pequenos crustáceos e algas encontradas em águas rasas. Você já ouviu um barulho estranho no meio da noite? Agora imagine isso, mas no meio do oceano. Há alguns sons bizarros que foram ouvidos e registrados como o bloop e Julia. A maioria dos especialistas acha que eles vêm de coisas grandes, como icebergs raspando o fundo do oceano. Mas e se essa não for a resposta? Em 1997, os cientistas estavam ouvindo ruídos de vulcões submarinos no Pacífico usando microfones subaquáticos chamados hidrofones. Um dia, eles ouviram um som muito alto e estranho, que diferia de tudo o que haviam ouvido antes. Eles chamaram esse som de o bloop. Eles não conseguiam descobrir a origem do som e pensaram que poderia ser proveniente de uma missão subaquática secreta, motores de navios, baleias ou uma criatura marinha desconhecida. Os anos se passaram e os pesquisadores continuaram a tentar encontrar a fonte do bloop colocando hidrofones mais próximos da Antártica. Em 2005, eles finalmente descobriram que o bloop era causado por icebergs que se soltavam das geleiras e caíam no oceano. Esse fenômeno é chamado de terremoto de gelo ou criocismo. Com o aumento da temperatura global da Terra a cada ano, esse fenômeno está ocorrendo com mais frequência, fazendo com que as geleiras rachem e derretam no oceano. Então, em 1º de março de 1999, um barulho alto foi novamente ouvido debaixo d'água no Pacífico. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos achou que provavelmente também se tratava da quebra de um iceberg. Mas o som era diferente, o que levou algumas pessoas a pensarem que o barulho vinha de um monstro marinho chamado Julia. Alguns achavam que era uma espécie nova e desconhecida, enquanto outros acreditavam que era uma criatura conhecida, como uma baleia ou uma lula gigante. Alguns até pensaram que poderia ser um animal pré-histórico. Até hoje não há provas de que qualquer uma dessas teorias seja verdadeira. Há também a história de uma ilha que foi engolida inteira pelo oceano. Chama-se Bermeja e era uma ilha minúscula e desabitada localizada no noroeste da península de Yucatán. Há apenas um século sabia-se que ela estava localizada no Golfo do México, mas agora ela desapareceu, deixando todos perplexos. No passado, Bermeja era frequentemente retratada em mapas criados por exploradores espanhóis durante os séculos XVI e XVII. Embora sua localização e nome variassem ligeiramente, ninguém duvidava de sua existência. No entanto, a partir do século XVIII, a presença da ilha nos mapas começou a diminuir, até que finalmente desapareceu por completo. Então, o que pode ter acontecido com ela? 3 investigações oficiais foram realizadas em 2009 com a ajuda da tecnologia mais avançada, mas Bermeja permaneceu um mistério. Seria possível que a ilha nunca tenha existido e tenha sido simplesmente uma invenção criada pelos primeiros exploradores para enganar seus rivais? Algumas pessoas acreditam que os países faziam mapas com imprecisões para evitar que seus inimigos os usassem. Bermeja poderia ter sido uma dessas ilhas falsas. Outros cientistas discordam.